Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Eliene. Boa noite. Sinara, seja muito bem-vinda. Boa noite. Regina Sanches. Oi, Jane, lindona. Boa noite, menina. Tudo bem com vocês? Vou aqui aguardar a Tati entrar. Karen, tudo bom, lindona? Quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, que a hora que entra aqui a gente fica... Tudo bem, não é? Eu vou aguardar, que acho que ainda não entrou a Tati Goldhart, Tatiane, né? Já tô íntima, nem falo para vocês o nome completo, mas tá aqui, a Tati chegou. Deixa eu ver aqui o convite dela. Convite enviado. A Jane, bora que eu tô querendo casar. Ô, Jane, tá apaixonada, menina? Oi, Tati. Olá! Boa noite. A Jane aqui toda louca para assistir a live, que tá querendo casar. Mas como assim? Tu já é casada, mulher? Vai fazer renovar os Ih, votos, né? é verdade, é verdade. Que tarefa é essa, hein? Falar de Ô, casamento, menina, divórcio. falar de casamento, divórcio. Ainda bem que, para os que não conhecem, a gente tem aqui hoje com a gente a Tatiane, que, além de ser uma irmã de ideal espírita, estudiosa dos ensinos de Jesus, de Kardec, que não são nada fáceis, então é uma coisa, é uma rotina de estudos que tem que ser constante para que a gente possa entender. Além de tudo isso, graças a Deus, ela é advogada, entende bem dessa área de casamento, de dissolução de casamento. E Ai, a ai, ai, gente, Senhor. Responsabilidade tá aumentando. não, gente, a gente tá louca para aprender. E assim, o nosso tema é casamento e divórcio, né? E dissolução de casamento. E casamento é uma coisa que acho que desde pequenininhos, né? Seja homem, seja mulher, a gente já nasce aprendendo, né? O ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, e nós, na condição de seres humanos, conscientes, essa parte de reprodução vem o enlace matrimonial. E assim, a gente vem sempre histórias de fadas, de princesas, e sempre vai sendo levado para o casamento, né? Então, desde que a gente nasce, as famílias cobram, já é sabido e esperado que as pessoas se unam. E se você não se une, chega lá seus 30 anos, 35, lá vem as pessoas, mas poxa vida, você não vai casar? Então vem aquelas antigas cobranças para você se consorciar com alguém, né? Se você se Exato. consorcia, já querem os filhos, né? E se você não se Tá com a consorcia, vida encaminhada. Aqui a tá gente com fala a... assim, tá com a vida encaminhada. Isso, casou, tá com a vida encaminhada, já saiu de casa, já vai criar a sua própria família, né? Isso. Mas assim, Tati, o que é, então, antes da gente falar sobre a separação, né? Sobre a Uhum. dissolução desse casamento, o que é o casamento na visão legal, nas leis do homem, e o que é esse enlace nas leis aos olhos de Deus? Como que funciona isso? Agora, minha Pronto. amiga, é contigo. Vamos fazer um bate-papo aqui, né? Pra ficar legal. Vamos, isso. Então, querida, primeiro agradecer, Tereza, pelo convite, né? Como eu te falei, para mim é sempre uma oportunidade de reler algumas coisas que a gente às vezes acha que sabe, mas sempre que a gente abre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, então tem sempre algo novo, sempre uma percepção diferente, né? Tem sempre uma reflexão que a gente não fez, ou o nosso olhar naquele momento é diferente, né? Então, primeiro agradecer, porque para mim, de fato, é uma oportunidade de aprender. Eu sei que a gente batendo um papo aqui, né?
A gente tem que se preparar para passar a visão da doutrina espírita e não a minha visão, porque a visão da doutrina espírita é muito mais avançada que a nossa, às vezes a gente custa compreender algumas coisas, né? Então, e falar de casamento, né? Antes de falar de divórcio, vamos primeiro casar, depois a gente separa, né? Depois a gente fala a finalidade lá do casamento. Não vamos começar pelo fim, não, né? Mas, assim, é interessante que a doutrina espírita em si, né? Salvo algumas considerações de Emmanuel, de Joana de Ângeles aqui, nas obras dela, junto com o Divaldo Franco, não há um conceito que a doutrina traga de casamento, né? Há a visão do casamento à luz das leis morais, que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, né? Nessa terceira parte aqui, o capítulo 2º, perdão, da terceira parte, o capítulo 4, quando vai tratar de casamento e celibato. Então, quando a doutrina espírita trata de casamento, assim como também trata vai explicar o que seria essa indissolubilidade do casamento, porque a gente vem de uma cultura e de uma religião predominantemente católica, né, cristã, e a gente sabe que por muito tempo a gente viveu com essa sombra, né? Por que é indissolúvel? E para a mulher ainda tem um aspecto mais grave em relação à importância do casamento, para não ficar para a titia, como foi bem colocado aqui, né? Porque, porque a personalidade, né, em termos assim de direito, né, o sujeito de direito mulher, a personalidade da mulher, ela estava atrelada à do marido. Né? Ou seja, através do matrimônio. Então, se eu não era casada, isso eu estou falando antes da década de 70, né? Então, se eu não era casada, né, eu não era ninguém. Eu ia ser titia. E isso muito jovem, né? Por quê? Porque se casava muito jovem. A partir dos 15 anos, a partir da menarca, que é a primeira menstruação, né? Então já era para casar, né? Por quê? Porque a finalidade da mulher no casamento era procriação e cuidar do lar, né? Isso tudo mudou na década de 70 com a lei do desquite. Então a mulher pôde se divorciar, mas era muito mal vista pela sociedade, porque existe um time entre a mudança legislativa e a mudança de mentalidade nossa, a mudança cultural. Cultural, então, apesar né? Essa vai mais tempo, né? Essa vai mais tempo, né? Em alguns aspectos, sim. Tudo que se refere à família, né? Tudo que se refere à família, eu costumo dizer, é por isso que eu adoro o direito de família, mas nunca foi assim, não, tá? Eu já afastei muito as demandas da área de família porque são demandas tensas, né? Mas, assim, tudo que é de família diz respeito a todos nós. E são coisas muito íntimas, né? São coisas muito... Eu não estou acompanhando aqui, Tereza, as perguntas, tá? Se tiver, você vai me dizendo aí depois, certo? Tá. Eu tô dando uma olhadinha. A Jane colocou alguma coisa, mas daí a gente coloca. A gente vai conversando. Então, tudo que diz respeito à família nos toca de forma muito íntima, né? Então, por exemplo, a mulher, ela era um sujeito de direito, ela tinha personalidade quando ela casava, e casava muito cedo. Então, ela não sabia nem quem era ainda e já estava atrelado a um homem, né? Conseguiu se divorciar na década de 70, mesmo assim continuava numa sociedade extremamente machista, patriarcal, preconceituosa, né? Hoje a gente está no melhor dos momentos. Então, quando se fala muito de forma negativa em relação ao papel da mulher hoje na sociedade, eu digo, gente, a gente precisa olhar para a história. Né? A gente precisa olhar para a história e perceber o quanto que nós já conseguimos e alcançamos. Agora, preconceito, cultura, essas coisas elas vão se desfazendo com gerações. Gerações e gerações para desfazer alguns preconceitos, né? Para que a gente possa assimilar. Até porque, Tereza, muito desses preconceitos acaba partindo da própria mulher. Aí é onde toca a questão de forma mais profunda, né? Às vezes é a própria mulher que está ali estigmatizando a outra, né? Que não casou, ou que preferiu ter uma relação homoafetiva, ou que casou, mas não teve filhos, né? Que é outro dever, outra obrigação social, né? Tem que casar. E quando casa, e aí já tem filho, mas não teve filho, meu Deus, né? Às vezes é a própria mãe, é a própria avó que está demandando isso. Então, foi mulher é para ser demandado, né? Mas Oi, pessoal. Espírita, Tereza. Pronto, voltou? Voltou? Tereza? Voltei? Voltou. Tá. Ótimo. Pronto. Eu já ia começar agora. Assim. O que a doutrina espírita vai falar de casamento? Né? Ele analisa, né, a espiritualidade trouxe o entendimento de casamento à luz da lei divina.
né? E casamento é considerado pela doutrina espírita, até aqui mesmo na pergunta que Kardec fez, né? Qual é a finalidade do casamento? O casamento representa, por incrível que pareça, um progresso da sociedade. Porque se a gente for perceber de onde a gente vem, que nós já passamos por todos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal, hominal, e estamos tentando ser humanos, porque o ser humano requer de fato aí um avanço em termos de sentimento, em termos de comportamento, que eu acho que a gente ainda está engateando, tá? Eu acho que a gente ainda está muito no animalesco. A gente está mais pro lado animalesco ainda. A gente está no pezinho, ali no pezinho do reino animal, sem querer sair. Todo dia, quando eu assisto o jornal, eu digo, não chegamos ainda nessa tal dessa humanidade, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estudei aqui no Livro dos Espíritos, na questão 695, casamento é um progresso na marcha da humanidade? Qual é o sentido disso? A união de dois seres. Casamento não no sentido que nós estamos acostumados, né, Tereza? Como um contrato para nós advogados, ou então como uma cerimônia, né, para os não contratualistas, mas, enfim, católicos que gostam das cerimônias, ou os evangélicos, mas, no fim das contas, o casamento, a par disso tudo, né, a par de contrato, a par de papel, é convivência. É uma forma que o ser humano tem, né, que Deus oportunizou para que a gente exercesse o amor. Porque, veja, se a gente não está ali numa relação conjugal, numa relação paterno-materno-filial, aprendendo a amar, como é que a gente vai amar numa relação filial puramente, de amizade? Né? Como é que a gente vai amar o próximo se eu não consigo amar, né, e exercer, né, tudo que o amor quem nos está demanda? comigo no dia a dia, né? Quem está eu comigo no dia a escolhi dia. para estar comigo, né? Porque casamento Exato. agora já é uma escolha, né? Antigamente não era diferente, né? Minha filha vai casar com o filho do fulano e assim eu combinei e assim é. Né? Agora Exatamente. já não. Agora a gente nem precisa casar, na verdade. A gente mora junto e tá tudo certo, né? Então, não resta dúvida que do ponto de vista de evolução social, nós estamos no melhor dos momentos. Mas eu tenho dúvida se a gente está no melhor dos momentos em termos da compreensão da finalidade do casamento, tá? Porque, de fato, o que a doutrina espírita nos quer mostrar, né, com relação a essa indissolubilidade, é que é indissolúvel do ponto de vista do compromisso moral, do ponto de vista do compromisso afetivo. Mas do ponto de vista da lei humana, que é o desfazimento contratual, o desfazimento da convivência, o que é lei humana é lei humana, né? O que é lei divina é lei divina. Então, essa indissolubilidade, que se a gente não olhar com cautela, não fizer uma interpretação à luz das leis morais, a gente continua achando que tem que casar. Pô, então se eu não casei, aqui está dizendo que, né, o casamento é um progresso. Então eu não progredi. Então se eu não tenho casamento, entende? Então a leitura apressada, por isso que a doutrina espírita a gente tem contextualizada. Da mesma forma como a gente lê a leitura bíblica, né, e querer trazer para o agora, é impossível, né? Então, isso tá uma pausinha nessa, então quer dizer, na fala sua, eu não casei, então quer dizer que eu não evoluí? Ou seja, então, quer dizer então que Chico Xavier, que Divaldo não evoluíram? Exatamente. Né? Olha a leitura que a gente pode estar fazendo errado dos ensinamentos, né? E tem uma mais preocupante. Quando a gente vai para a questão 696, que é a pergunta que Kardec fez à espiritualidade que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Veja, para quem não é a favor de casar, né? Para quem não é a favor de casar e lê isso aqui, acha um prato cheio para uma discussão. Seria uma regressão à vida dos animais. É forte, né? É forte, essa entendeu? resposta, pô, mas né? A gente mal saiu dela ainda e já seria regredir a ela, entendeu? Então, para quem não é a favor de casamento, tem muitas pessoas que acham que não é casar, mas a favor do casamento nos moldes da lei humana, que é mutável, né? Como a colega colocou aqui. Cecília Mota, é mutável. Então, hoje a gente não precisa casar só no religioso. A gente pode casar no civil e no religioso, só no civil. A gente pode simplesmente viver em união estável. A gente pode contractualizar isso, a gente pode não contractualizar. Ou a gente pode nunca, efetivamente, viver como se casados fossem, mas estar ali juntos. Ou viver juntos sob o mesmo teto, sem ser casamento. Então, quando Kardec fala aqui, isso é muito interessante, porque uma leitura apressada coloca o casamento como uma forma de progresso do espírito, e através dele não existe progresso. E não é isso que Kardec quer dizer.
ele foi importante para a sociedade para que a gente pudesse se comportar sexualmente. Através do casamento se permite a educação sexual, né? Porque o casamento monogâmico, ou seja, eu escolho uma pessoa para me relacionar para o resto da vida, né? De forma sexual, de forma afetiva e compartilhar uma vida em comum, ali é um grande laboratório e eu estou exercendo em mim os melhores sentimentos. Então seria um regresso, porque em não sendo assim, eu não teria, no mínimo, educação sexual. Então eu Sexual. seria como um animal. O que um animal faz? Tem um instinto, realiza o ato sexual. E o ser humano, ele pode ter o instinto e o desejo, mas ele tem que pensar um pouco nas consequências, né? Entendeu? Então, assim, não dá para estar aí, né? Então, é por isso que progride enquanto humanidade. Porque Mas nos educa educa esse nosso instinto. o E, instinto. e aí, lembrando de uma partezinha do vídeo que eu assisti, que aí você falou da questão de educar, Sim, né? Que depois no Evangelho a gente toca no assunto, né? Não separei que Deus juntou, mas nessa questão de educação, que ele serve para educação lá em Deuteronômio 24, ele coloca, sim, ok, pode, é permitido, como diz Chico Xavier, é um ato humano, dependendo da situação, mas ele coloca, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se lhe levar a um termo de divórcio, e lhe o der em mão, e a despedir de casa. Se ela saindo de casa, e desposar de outro homem, tal, e o homem desencarnar, e ela quiser voltar, então, assim, fica nesse vai e vem, então, para lá, né? não Então, pode? É, vamos, não é brincadeira, né? Eu não tô brincando de, eu vou casar, daí eu vou divorciar, daí eu vou casar de novo, daí eu vou voltar, daí eu quero voltar com outro, né? Aí exatamente. ele fala, né, o título do capítulo, inclusive, é acerca do divórcio, né? Exato. Porque comenta-se muito, né? Poxa, mas fala, não separeis o que Deus juntou. Não é? A Exato. Como é Sinara que está escrito, fica isso? como é que fica? Né? E Moisés diz, né? Não, E que esse é um sim. dos pontos, né, Tereza, muito perguntados aos espíritas, assim, quando a gente faz estudo do evangelho, quando a gente vai fazer um bate-papo mais público, mais amplo, se pergunta muito como é que fica essa questão do celibato, como é que fica isso? Não pode separar o que Deus juntou, mas é nessa concepção que a gente precisa entender. Quando fala que Deus juntou, Deus uniu, o homem não separa, né? Quando fala que Deus juntas, é no sentido de quê? Como é que nós espíritas podemos interpretar isso? Que dois espíritos, quando se encontram, aqui na Terra, nesse planeta, né? E que eles, enfim, dizem um sim um para o outro, com aquele rito ou sem o rito, mas fortemente com o rito, porque tem a questão das testemunhas, né? Do Isso. enlace público, de estar ali, né? À frente da sociedade dizendo sim para o outro. Eu não estou dizendo sim único exclusivamente do ponto de vista da lei humana. Eu estou dizendo sim para, na verdade, o encontro que foi estabelecido no plano espiritual. Né? Sabemos que a doutrina espírita também rompe com a questão romântica do casamento. Às vezes, casamentos, de fato, são resgates, né? E que se só despontam nunca na fase do namoro, tá? É difícil na fase do namoro. Normalmente é quando já casou, que passou um tempo, é que você fala, meu Deus, mas não é assim. Mas não é assado, né? O que está acontecendo? Mudou tudo, mas é porque justamente vai despertando as nossas reminiscências, a gente vai conseguindo identificar no parceiro coisas que incomodam a gente que a gente já não via, e vice-versa. E muitas vezes, eu diria até raramente, são encontros de almas que vieram para a Terra, neste planeta, na condição atual, para viver o amor puro, o amor sublime. Né? Porque A grande normalmente maioria são resgates, né? A são gente resgates. combina lá em cima, São resgates, exatamente. Às não vezes é uniões que já como foram. Kardec e esqueci o nome. Não, Amélie Amélie. Boudet. Que É, aí são aí é o encontro dessas almas, talvez, né? exatamente. Talvez sim, né? Então, assim, e é difícil, sabe? Como é que você vai saber, Tereza, se a tua união naquele momento é uma união que ela é provacional ou ela é uma união que ela é um encontro de almas? Gente, isso só a pessoa pode responder. Sabe? Não dá para olhar no teu Instagram, nem no meu, nem no de ninguém e responder isso. É uma coisa muito íntima, né? Quando a gente tem uma afinidade, seja com algum amigo, alguma amiga, né? Ou então com um parceiro mesmo, amoroso,
meio que você não explica o sentimento. Existe uma afinidade muito além da matéria. Então, quando fala que o homem não pode quebrar, né, desunir o que Deus juntou, é nesse sentido, que essas almas que vieram com um propósito, seja expiatório, seja provacional, mas que precisavam se ligar através do casamento, com todo o contexto das demandas da sociedade naquele momento, porque casamento hoje é uma realidade, casamento na época, há 40 anos, 50 anos era outra. Então, tem funções diferentes, né? Hoje a gente pode se realizar através do casamento. O homem e a mulher, eles podem se realizar. E também quando não se realizam afetivamente, ok, né? É melhor que, de fato, haja separação para que haja respeito, né? Para que haja saúde emocional, para que haja, na verdade, preservação do que ficou bom. Então, nunca a gente vai ler ou vai interpretar da doutrina espírita que não se pode divorciar. Né? O que se deve casar. Não, nós temos o livre-arbítrio. E nós temos que respeitar a decisão de todos. Não, nessa existência eu não quero casar. Ok. Às vezes a pessoa até teve problemas, frustrações com casamentos em outras existências e não quer, sente que aquilo não é para ela. Mas não quer dizer que ela não vai progredir enquanto espírito. Não cabe mais essa interpretação. Agora, o casamento foi uma forma, do ponto de vista da lei da sociedade, da lei do progresso, que se encontrou para permitir que o amor pudesse, que o sentimento distinto do sexo, né, pudesse florescer para algo mais sublime, né? Ou seja, que o sexo pudesse ser voltado mais para a procriação, né, para reprodução e construção de família, né? Então foi nesse sentido, como uma forma de educar. Né? E que, de fato, aquilo que vem de Deus, como essas uniões que a gente falou, uniões que realmente você sente que são uniões sublimes, né? De amor, realmente, que possa se propagar, de fato, né? E que traga esse exemplo para a sociedade, porque a gente vê casais assim, né? Às vezes casais que estão juntos há muitos anos, que passam pelas dificuldades que todos nós passamos, não quer dizer só que nós romantizamos muito, né, as mulheres, e nos decepcionamos muito também, né, por às vezes uma falta de racionalidade um pouco, ou até imaturidade em alguns momentos, né, então a gente romantiza muito. Mas a verdade é que há ciclos, né, há ciclos bons, há ciclos ruins, as fases boas, as fases ruins, e a gente só vai saber se de fato valeu a pena lá na frente. E não é quando fica junto até o final, porque às vezes valeu a pena enquanto durou. Né? Aquela coisa de, né, que seja eterno e infinito enquanto durou. Às vezes acaba aquele ciclo, acaba aquela proposta com aquela pessoa. Eu acredito nisso também. Às vezes né? você também, a gente, quando a gente fala muitas vezes, poxa, mas você não fez o planejamento reencarnatório de casar, mas às vezes você fez essa proposta também, é que a gente gosta muito de falar, é assim, pronto, é até o fim. A gente fez escolheu como essa se existisse prova. só um modelo, né? Como se existisse só uma forma, né? Mas assim, às vezes eu falo assim, eu vou casar e a minha tantos anos, 20, 30 anos, acabou que eu tinha que ressarcir com essa pessoa, ótimo. Exato, Foi, exato. já aprendi, igual você falou Exato. assim, enquanto durou, enquanto que eu tinha durou. que resgatar com aquela pessoa, foi, passou, né? Exato, E enquanto você que eu tinha que fala, resgatar, ótimo. pronto, que eu resgatei, pronto. Vai no escritório do advogado, olha, já resgatei essa dívida durante 30 anos, tive 2 filhos, agora pá, dívida paga, agora eu vou sair, né? Mas outra coisa que você comentou que eu acho interessante, que as duas pessoas se unem e que só vai descobrindo quando, poxa, não era assim, quando era namorado não falava dessa forma, não agia dessa forma, ok, mas é porque uma certa vez eu ouvi, a gente vai evoluindo todos os dias, então a pessoa com quem eu casei, é óbvio que daqui a um ano não tá igual, se é que ele evoluiu, né? Claro, a outra também, então a função de eu como esposa ou do esposo, qualquer tipo de união que seja, né? Homoafetiva ou hétero. Ou heteroafetiva. Heteroafetiva. Heteroafetiva mesmo, é. Heteroafetiva que fala. Isso. Aí eu evoluí, tenho esse amor, quero desenvolver, puxo a outra pessoa, auxilio ela a chegar. Exato. Porque assim, hoje eu não sou igual a ontem, então vou ter que achar esse. Não é vender esse amor, mas assim, resgatar esse amor de novo, porque aqui é outra pessoa. Ano que vem são outras duas pessoas. Então,
é muito investimento. Por isso que talvez seja uma prova, né, É, para nossa é, evolução, porque é dia a dia você tendo que lidar com a paciência, com a exatamente, tolerância, com tudo, né? exatamente, A exatamente. Lâmia está colocando assim, Emmanuel fala desse encantamento momentâneo justamente para que haja união para o resgate. Exatamente. Então, gente, é isso. E lá, na minha experiência na advocacia, eu digo, gente, como é que chegou nesse ponto? Sabe? Tem situações que eu pego lá que eu digo, como é que chegou nesse ponto de ódio? Né? Como é que chega Ah, nisso, é, né? Como é que não come... Como é que casou? Como era? Às vezes eu pergunto assim, como é que vocês casaram? Vocês se gostavam realmente? Então, a coisa realmente muda, né? E assim, sabe, eu não consigo, eu não me preocupo em estar identificando culpados, até porque essa não é a minha função, eu não sou psicólogo, mas a gente acaba meio que sendo um pouco também, né? Mas eu fico, é. como é que você chega nesse ponto e de repente muda tanto, né? Acontece isso. Às vezes, quando você vai morar junto com uma pessoa, né? Uma coisa é o namoro, outra coisa é você vai conviver, né, com ela no dia a dia. Nossos defeitos, assim como nossas virtudes, estão ali. E é como você falou, uma coisa são 20 anos, outra coisa são 30, outra coisa são 40, outra coisa é 50, outra coisa é 60. A tendência é que a gente evolua, que a gente amadureça, né? É. Então, assim, e essa evolução é interessante que ela ocorra com os dois. Mas isso é no mundo ideal, Teresa. No mundo da vida real, que é o mundo que eu e você vivemos, normalmente um está mais preocupado com autoconhecimento, com a vida espiritual, enfim, com tentar se progredir, e o outro não, né? Então, assim, e a gente, quando entra nesse processo de autoconhecimento, a gente continua cometendo alguns erros, continua, mas outros a gente já elimina, né? É. E eu vejo muita coisa assim lá no escritório, me ensina bastante, sabe? Inclusive para o meu próprio relacionamento também, que não é um mar de flores e nunca vai ser, porque é uma coisa real, né? É uma coisa real, é como você falou, é um alimento diariamente, é uma luta diariamente, mas não é uma luta com o outro, é uma luta comigo mesma, né? É. De tentar sempre ver o melhor, enxergar o melhor, deixar o defeito pro lado. Tomara que Porque ele não na escuta verdade aqui, a tá? gente é. Tomara que não me escuta aqui. Defeito pro lado? Como assim? Defeito pro lado, né? Eu tenho defeito, né? Não, imagina, né? A Sinara coloca. Até esqueci o que eu ia falar, pulou. Assim, é que na verdade é uma luta comigo mesmo, você usou essa frase. Até porque, na verdade, a gente não veio aqui para evoluir o outro ainda. A gente veio para a própria evolução, né? Então sou eu que Sim, tenho que sim. me autoconhecer e fazer a minha parte. E por amor, caso haja amor, né, nesse casamento, resgatar o outro, puxá-lo para vir junto. A Sinara coloca uma frase aqui, uma pergunta que eu achei bem interessante. Qual a visão da doutrina dessas novas formações de núcleo familiar? Ótimo, Sinara. Me bota na parede logo. O que que Então, acontece? A doutrina espírita, ela é muito, ela respeita muito o livre-arbítrio. Porque foi através da doutrina espírita que a gente conseguiu entender o que é o livre-arbítrio. Não existe, olha, por isso que eu digo que é uma bênção, né? Porque de fato o conhecimento liberta. Eu jamais abraçaria um conceito, uma doutrina que tivesse preconceitos, que tivesse fórmulas, dogmas, que a gente já vem muito dessa cultura, né? Então, a doutrina espírita simplesmente diz o seguinte: você tem o livre-arbítrio, então você vai escolher se a sua união é homoafetiva, é heteroafetiva, se você é transexual, se você não é. Isso, veja, não existe uma resposta objetiva, sim ou não. Você tem um livre-arbítrio e você vem para a experiência terrena com os seus pontos de trabalho. Né? Você tem virtudes para adquirir e você tem os seus defeitos aí para lapidar. Se em outras existências talvez você abusou muito da sua condição feminina, porque a gente não sabe dizer quantas existências a gente teve em corpos masculinos e em corpos femininos. Às vezes a gente deduz pelas características físicas, mas também a gente não está aqui para fazer esse juízo de valor. Porque às vezes o espírita faz, fulana de tal tem uma energia mais masculina, então já deve ter sido homem. Gente, essas elocubrações aí, elas são, é, né? Elas são já está assim, então julgando, né? Olha que não sabemos, né? Então não sabemos, né? O que vale é o amor, exatamente. Então é isso que a doutrina diz. As suas escolhas cabe a você responder perante a tua consciência, também não é perante Deus, porque Deus não é aquele juiz magistral que vê ali, mas por que que você foi homossexual nessa existência? Olha, mas por que que você teve um relacionamento erefotivo e depois você migrou? Ou por que que você descobriu que você é homossexual aos 50 anos, enfim? Então veja, estamos o aqui que para viver. importa? E o que Deus quer de nós é que sejamos bons,
que sejamos fraternos, que sejamos solidários. Agora, que às vezes determinadas situações, elas podem ser provacionais. Você hoje, uma coisa é você ser homoafetivo hoje, outra coisa é você ser homoafetivo em 1920. Assim, Bem diferente. Então, em 1920, você não poderia exercer sua sexualidade com respeito, né? E isso podia lhe trazer um acanhamento social, uma restrição, um constrangimento, uma humilhação, né? Que não é saudável, né? Hoje você consegue exercer. Então, o ser homo, né, na atualidade é muito mais rico, apesar de todos os preconceitos, do que ser antigamente. Então, quem encarna na atualidade, né, escolhe, porque eu também não acho, vou até mudar esse termo, tá? Não é bem uma escolha, né? Então, é algo muito profundo, não é uma escolha, quero ser homossexual agora, não, agora eu quero ser bi, não, agora eu sou hétero. Isso é do movimento até da alma porque, mesmo. né? Até porque você fazer essa escolha, que não é legal chamar de escolha, envolve tanta Sim, outra coisa no plano espiritual. Você vem, você escolhe isso sabendo a quantidade de preconceitos que você vai de sofrer, desafios que você vai de enfrentar. desafios, seja no trabalho, seja na Exatamente, própria família, seja exatamente, consigo mesmo, né? exatamente. Porque você tem aquele momento, o que eu faço agora? Não quero isso, eu tenho vergonha. Eu mesmo tenho vergonha disso. Tem colegas que já me relataram isso. Então não é uma coisa, que legal, igual você Uhum. falou, agora você bi, agora você homo, agora você hétero, eu vou ficar Exatamente. Exatamente. salpicando. Claro, claro que Teresa, que tem esses casos, né? Tem os casos de enquanto a pessoa não se encontra, não se acha, né? Ela vai migrando nessas experiências e isso pode trazer uma promiscuidade, isso pode trazer um problema moral, um problema ético dela com ela própria, dela com a própria família, né? Com a posição dela na sociedade, mas também isso é um problema que ela vai ter que enfrentar, né? O fato é que, né, não existe na doutrina espírita nenhum pré-almas, né? Então, se duas almas se amam e procuram viver juntas e materializar esse amor, né, é a mesma coisa com relação à questão da adoção de filhos biológicos e filhos adotivos. Como é que a doutrina espírita vê isso, né? Ora, é a lei do amor em ação. Se vem através de mim ou através de outra barriga, não importa. Não importa. Não importa, né? Então, o que a gente aprende? Inclusive, a homossexualidade, que hoje a gente fala no direito assim de homoafetividade, para trazer essa questão do sexismo, né? Tirar essa questão do Uhum. sexo, porque não é só uma prática sexual, é uma forma de se relacionar amorosa. Isso também é uma evolução, Envolvimento, até o termo o termo modifica porque amoroso. agora vê que há uma afetividade, há sentimento, né? Que aí Exato, não é o desconecta da sexo por promiscuidade. sexo. Desconecta. E tem que desconectar, né? Porque a gente vê a união, a gente viu recentemente, com o desencarne de Paulo Gustavo, que união bonita eles tinham, né? É, Que tiveram filhos. Então, que coisa bonita de ver. Você não questiona que ali é amor, né? Agora, precisou ter essa evolução, né, da sociedade para quebrar esse pensamento de que a homossexualidade está relacionada à questão sexual. Então a gente já desde a década de 90, que a Organização Mundial de Saúde sabe não, declarou que não é patologia mental, nem patologia física, né? Então a gente já superou essa fase, mas o preconceito social aí anda com outro ritmo, né? Mas ainda assim, Tereza, estamos no melhor dos momentos, sabe? Apesar de tudo que a gente ainda vê, né? Inclusive de homicídio, né? Inclusive de desrespeito ainda, a gente consegue viver num momento de mais liberdade, onde eu consigo me posicionar melhor nesse aspecto. Então, não sei se respondi a pergunta. é a tal da evolução, né? A gente já vai começar a distanciar daquele momento animal nosso. Tati, agora assim, né? O que pensar, o que dizer de, de casamentos que foram até o fim da vida não produtivos, que se mantiveram por conta do apego apenas na frase não separeis o que Deus juntou. Porque, como Isso. você mesmo disse, né, nós viemos de um catolicismo, nós já fomos católicos com certeza em outras encarnações, já fomos ferrenhos assim também. Sim, Mas é sim. assim, e agora, né? Eu não separo porque está escrito isso lá,
o que quis, então, dizer, como que eu posso me desatrelar disso e me sentir à vontade para tomar essa atitude sem que eu esteja indo contra as leis de Deus. Mas você já citou, a gente já viu, já pincelou que, né, quando falou-se do casamento, das uniões, era baseado na lei do amor, né? Uhum, E exatamente. não nos casamentos onde, como diz André Luiz, né, em uma das suas obras, às vezes é necessário você amputar um braço para não perder o organismo inteiro, né? Que é como se o Exato. braço está necrosando e se você deixar ele ali, você vai perder não só o braço, mas vai perder o braço, as pernas, o tórax e por aí vai, e você vai perder o seu organismo. Fazendo Exatamente. André Luiz usa esse paralelo, né? Que às vezes é necessário. É necessário. Assim, é claro, Tereza, que em tudo que a gente está na vida, né, seja um matrimônio, seja uma profissão, qualquer tipo de relacionamento em que a gente não está pelo puro e simples querer, né, desejo, vontade, ele pode vir a se tornar algo penoso e prejudicial até do ponto de vista da saúde emocional, né? De fato, muitas mulheres e homens também, porque a gente fala mais das mulheres, que são as mulheres que acabam renunciando mais suas vidas, suas escolhas, seus projetos, para poder manter determinados casamentos, seja por questões financeiras, e nós temos que respeitar, porque só há muito pouco tempo a mulher conseguiu ter espaço para alcançar a sua independência financeira, seja Sim. por medo, como Lâmia colocou aqui, por apego, porque a gente se apega, e o conforto é o conforto, às vezes financeiro, o conforto de ter a família ali, são O tal N do fatores, comodismo, né? né? O Do que chamam de comodismo, né? comodismo. E que às vezes é melhor que seja assim para algumas pessoas, para alguns casais, porque eles deixam até até porque a gente sabe que essa fase da questão sexual, isso tudo vai passar, né? Isso tudo passa. E o que é que vem depois? Fica o bom papo, fica a companhia, ficam as viagens, a boa conversa, os propósitos em comum. Então a gente sabe que num determinado Companheirismo, né? nível o companheirismo, né? Então, assim, é por isso que tem que ter muita cautela, de fato, com as decisões que a gente toma em relação ao casamento, para que você não pegue um momento de crise e transforme aquilo numa decisão radical e final, né? Evidente que tem que ser ponderado, sopesado, sobretudo quando tem filhos, né? Quando tem questões financeiras envolvidas, de, por exemplo, um só dos dois trabalhar e o outro depender muito economicamente. Agora, o que nos faz feliz não é nenhum desses motivos externos. É o encontro de alma. É muito bom quando a gente está numa união que a gente encontrou alguém de alma, né? E mesmo que não seja, né, que não seja um encontro de almas, que você possa viver de forma respeitosa, minimamente possível, né? Nós somos humanos, né? Nós podemos ter situações, como é que eu falo isso aqui, né? Nós podemos ter situações de, em alguma fase da vida, né, ter um envolvimento, num momento ruim do casamento, você pensar, eu separo ou não, e aparece alguém, ou até às vezes um romance antigo. Essas coisas estão aí nos filmes e nas novelas, né? Mas veja, vale a pena? O que é que você tem? O que é que você construiu com essa pessoa? Quais são os motivos que levam a você ao divórcio, né? Então não é que tem que ser indissolúvel porque eu assinei um papel, ou então porque sim, eu tenho que respeitar as pessoas que foram ali, apadrinharam minha união, todas as pessoas envolvidas. Então não dá para jogar tudo pro alto, mas também não Isso. dá para, como você falou, ficar atado ali num compromisso sem sentido, né? Onde os dois estão infelizes, onde vai haver adoecimento, os filhos vão perceber, adoecem também, a família adoece. Então, Adoece a o família amor, toda, né? Principalmente os filhos, exatamente. os frutos dessa união, né? Porque começa E aquela quantas questão, vezes, vou usar o filho dentro da própria casa, vou usar o filho, fala isso pro seu pai. Aí começa a usar o filho para ser leve e trás de picuinhas do nossa casal. Aí senhora, vai adoecendo nossa o senhora. todo, né? E E quantas vezes, acontece. Teresa, eu já vi e já ouvi, né, de pessoas que estão em casamentos, porque é muito bom, tá ali, é uma parceria legal, uma parceria bacana, são felizes, mas que de fato tem um amor lá escondido do passado, do colégio, entendeu? Que também tá Hum, vivendo lá a tua vida. Um dia, quem sabe, se reencontra, pode não se reencontrar. A questão é como a gente está ali dentro da nossa relação, que nós dissemos o sim, como é que a gente está construindo ela, né? Então, é preciso é. também não romantizar tanto, porque se a gente ficar nessa perspectiva da idealização, a gente não vai ficar feliz com ninguém, né? Porque Do nós príncipe somos encantado, né? defeituosos.
do príncipe encantado, da princesa sem defeitos, que tá toda sempre bonitinha. Graças a Deus tem um filtro hoje aqui, porque tava toda... Então a gente quando tá em casa, a gente... É isso, entendeu? A unha quebra, a gente tem dor de barriga, a gente tá chata, entendeu? Às vezes o marido tá chato também. E a gente tem que se aturar, porque viver é isso, né? Viver é isso e aprender a transcender esse nosso mau humor, essas nossas instabilidades, ver que tem algo além dos meus interesses sexuais, financeiros, profissionais, egoísticos, né? E vivendo, porque às vezes é nesse vivendo que o amor acontece, sabe? Que você, pô, eu amo, né? Não amo daquele jeito com 18 anos. Não tava dando nada por essa relação, mas olha, né? Não tava dando nada, rapaz, mas até que eu amo essa pessoa, que interessante, né? Desperta, e passa né? por fases. Desperta, né? E aí você vai ver, né? Quando você olha assim para trás, e assim, dá para olhar para trás, né? Dá para olhar para trás, né? Quando você vai ver, você fala, de fato teve um amadurecimento, inclusive pessoal. Sempre há amadurecimento, né? E quando a gente separa, sabe, Tereza, não é que a gente não amadureceu, não. Às vezes a separação também é um ato de amadurecimento, de libertar. Vou me libertar disso, que já não me serve mais. Amadureci, vi que não preciso. Vou libertar o outro, porque às vezes o outro não tem coragem também de tomar essa decisão. Um ato de caridade, né? Um ato de caridade. Eu amadureci, exatamente. Tô vendo que aquela pessoa não está mais feliz comigo, então vou libertar. É um ato de caridade. Exatamente. É igual disse Alberto Almeida, que eu acho interessante, né? Que até no ato de você se separar, você tem que imprimir naquilo ali a caridade, porque eu tenho um enlace, né? Eu não posso arrebentar esse nó, que se eu arrebentar esse laço, sabe quando fica as pontinhas da fita toda esfarrapada e a outra pontinha exatamente. toda esfarrapada? Que não dá certo isso. Então, eu vou amadurecer, tomei essa decisão, eu vou me separar. Vou seguir um outro caminho. Vamos supor que o que eu tinha que viver com aquela pessoa já viveu. Então, que ele fala bonitinho, eu vou desfazer o laço. Esse laço. Desenlaçar, né? Desenlaçar. O matrimônio é um enlace, não é isso que fala? É um enlace. Isso. Né? Agora que faça, mas faça com respeito aos filhos, à história. A família, tem a família envolvida, né? O problema, eu não acho que é o divórcio, sabe? Eu não acho que é. Porque a gente vê divórcios onde os casais são super amigos depois. O problema é o modo como a gente lida com as emoções desse desenlace. Com a raiva, com o rancor, com a mágoa. Vingança, depois vai querer vingança. Entendeu? Esquece que teve um filho, que teve uma filha, que viveu bons momentos com aquela pessoa, né? Então, assim, separar, né? Por isso que é difícil atuar nessa área, porque você tem que separar o joio do trigo, né? E aí os dois estão nesse mergulho. Então, eu gostaria até, eu gosto muito desse livro aqui, Conflitos Existenciais, né? De Joana de Ângeles, essa série. Nossa, difícil esse livro, Difícil, é difícil. Ela fala justamente isso, né? Como ela fala, que é justamente as uniões, né? As uniões maritais, as uniões estáveis ou não estáveis, que permitem o desenvolvimento do self. É através do casamento, por isso constitui uma forma de progresso nosso e da sociedade, porque na medida que a gente progride, a sociedade progride e vice-versa. É através da união que a gente exerce a renúncia, que a gente exerce, que desabrocham emoções superiores da caridade, da paciência, da tolerância, da indulgência, da benevolência. Porque a gente precisa, é o atrito, né? É daquele atrito que vai nascendo essa luz interior. Então a gente vai, de fato, se desenvolvendo enquanto espíritos, né? Por isso que é um fator de progresso. Então, eu acho muito legal quando coloca o casamento ou a união. Quando fala casamento aqui, é porque a gente está no século XIX, né? Na época do livro dos agora Espíritos, era casamento, não tinha união estável. Mas a própria doutrina espírita, o nome do livro, Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Franco, tá? Ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E eu acho gostoso esse livro porque ela dá depois as dicas de estou nesse problema tal. O que você pode fazer para solucionar esse conflito? Bom. O meu tá todo riscadinho assim também. De vez em quando eu abro assim aleatoriamente, vem umas coisas interessantes. Então olha como fala aqui, Tereza. O amor, apresentando-se em mínima expressão, nas primárias manifestações, encontrando estímulos, desenvolve os sentimentos e transforma-se em um oceano de riquezas.
Então, essa labuta diária da caridade, da renúncia, da paciência, de ouvir, tudo isso vai sendo reportado para os nossos relacionamentos sociais e profissionais. Então, também eu vou ouvir, eu vou compreender, eu vou ser indulgente, eu vou renunciar. Por isso que é fator de progresso, no sentido espiritual, porque precisamos adquirir essas virtudes. Então, que bênção, né? Muita gente faz o inverso, né? Então, como coloca a Joana, o casamento, a união, é um laboratório para a minha melhoria, a melhoria dos meus, e depois eu aplicar na sociedade. Mas muitas vezes a gente é bonzinho lá fora e fala, chega em casa e fala, ai, agora aqui que eu já tô com uma que vai me aguentar mesmo, com meu marido que me aguenta mesmo, deixa eu ser de qualquer jeito. Exatamente. Justo naquele ninho, naquele seio onde você tem que desenvolver, que você tem que se aprimorar, né? Você faz o inverso, em vez de executar e aprimorar de dentro e aplicar lá na sociedade, não. A gente faz o bonitinho lá e chega fora, em casa, esquece às vezes, né? Esquece totalmente, né? como então, diz Haroldo, né? E se a gente tratasse a nossa família como se fosse visita, né? Todos os dias. Bom dia, seja bem-vindo. Você quer um café? É verdade. E ver que tudo isso a gente está sendo exemplo ali, né? Para os filhos, né? Então, assim, hoje em dia, então, que tem rede social, que a gente posta as fotos, as frases, tem que ter muito cuidado. Nossos filhos são espertos, inteligentes, né? A gente precisa ter coerência, né? Coerência com o que a gente fala, com o que a gente faz, né? A gente precisa entender o que a gente já alcançou, o que ainda é meta, né? Para não achar que a gente já está à frente, evoluído. São armadilhas do ego. A Joana de Anjos traz muito bem o ego, entendeu? E ela que coloca, esse termo é dela, se eu não me salvo engano, que a família de fato é o laboratório da alma. Porque é nela que a gente exerce, né? E é por isso que constitui um fator de progresso. Não fosse o casamento, não fosse a união amorosa entre dois seres, seja de caráter provacional, expiatório, ou seja um encontro de almas, que é o mais raro, né? Segundo estudo, são 2%, né, da estatística. 2%. Então, não fossem essas uniões, o que seríamos de nós enquanto sociedade, né? O que seríamos de nós? A gente estaria ainda só vivendo o sexo pelo sexo, né? Faço com quem quero, na hora que eu quero, não preciso ter filhos, não tenho responsabilidade com filhos, né? E sigamos. Então, é muito interessante a visão da doutrina espírita, né? E saber que não há preconceitos, não há dogmas, há o respeito ao livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. Então, pelo que eu faço, eu me responsabilizo. Inclusive no divórcio, né? A forma como eu for divorciar, também eu vou ter responsabilidade sobre isso. E eu acho assim, tem um outro caso, acho que está no Ação e Reação, que algumas dissoluções de uniões são programadas por espíritos protetores. E aí ele cita um caso nessas imersões de André Luiz aqui no plano espiritual, em que a esposa, já com seus filhos, não tinha coragem alguma e não queria se separar do marido. O marido alcoólatra, agressivo, estava prejudicando as crianças, prejudicando ela. E naquela noite, em específico, que André Luiz estava com... Não sei com quem que era, se era Hilário. Eles têm uns nomes diferentes lá no plano espiritual, né? Lísias, Hilário, tudo bem. E até talvez pela época, né? Que foi produzida a obra, né? 1940, 1950. Por aí, E naquela noite em específico, o marido ia tirar a vida da esposa. Ele estava muito alcoolizado e tal. E aí, no desdobramento do sono de um dos filhos... E a esposa também já estavam dormindo, o marido estava acordado. Então fez todo um movimento para que se acordasse o filho e o filho segurasse o pai. Mas nesse desdobramento, convenceu a esposa para que ela, enfim, se separasse. Se separasse antes que algo trágico acontecesse. Né? Exato. Talvez não estivesse ali no projeto evolutivo dela, da encarnação dela, né? Enfim, e as coisas não são estanques assim, né? Mas a espiritualidade, isso de acordo até com o merecimento dela, né? Isso acontece em todos os casos?
né? Nada né? é regra, né? Nada é. Então, assim, quando a gente escuta esses livros, a gente também tem que estar alerta para isso. Depende muito do nosso merecimento, né? O quanto que a gente pede a espiritualidade superior para nos orientar, para abrir os nossos olhos, para direcionar os nossos pensamentos, para que a gente, todos esses pedidos que a gente faz com fé, com intenção realmente verdadeira, tudo isso vai ser atendido de acordo com o nosso merecimento. Então, é isso que eu acho bacana, né? Agora, a gente precisa ter essa conversa através da prece, através das meditações, né? Se o momento tá ruim, tô pensando em divorciar, tô pensando em casar. Então, traz essa meditação para uma esfera superior. Sai um pouco da emoção, da turbulência que a gente vive, do problema daquele momento e joga para o universo. É isso mesmo, né? É interessante, Vai ter a né? resposta. Acabei de sair de uma outra live em que foi lido o capítulo 28 do Evangelho, são as preces. Sim, E foi abordado, é algo rapidinho, de 10 minutos, justamente a questão de estar em dúvida e pedir um conselho. O que você deve fazer? Justamente essa prece, porque vai ser atendida. E aí exato. a Joana coloca assim, vai te aparecer na mente dois caminhos como resposta. O fácil e o difícil. Normalmente a intuição do seu anjo da guarda é o mais difícil. Por quê? Porque vai te dar trabalho para ir, mas é o que vai te trazer essa evolução. Então, igual você Exato. falou assim, ai, quero separar, tô perdida, o que eu faço? É, é, Para, ora. exato. Tenha um Às bom vezes a comportamento também resposta, para ter esse merecimento, né? sim, para ter esse respaldo espiritual, né? E isso você vai alcançando, né? Com a sua própria disposição para se abrir para isso, né? Quem não É. tem fé, quem não acredita, quem não usa o recurso, vai. Né? Então a espiritualidade, inclusive, se utiliza das pessoas, né? Às vezes alguém aparece, vem dar um conselho, às vezes é uma página do livro que você abre que ali tem uma resposta. Então, eu acho bem interessante, assim, agora a gente precisa se abrir, né? E aí, Tereza, não sei se é o momento de a gente fechar a É, eu nossa acho que live, é, mas, né? né, eu queria realmente fechar com essa frase aqui da Joana de Ângeles. Olha que linda essa frase, tá? Que diz bem o que a gente está falando agora. É, por essa razão, o amor resulta de um estado de amadurecimento psicológico do ser humano e deve treinar todas as suas emoções, partilhando sentimentos com tudo e com todos. É, Então, vem bem a calhar, né? Vem bem a calhar e a justificar, né, essa questão do casamento, da união afetiva verdadeira como um fator de progresso. Eu gosto de pensar muito dessa forma. como não, fechando com chave de ouro e fazendo também a gente avaliar as nossas relações, quaisquer que elas sejam, né? Seja o casamento do civil, como você, voltando lá no começo para a gente fechar. Não importa se está só no papel, se foi na igreja, ou se estão vivendo sobre o mesmo teto há muitos e muitos e muitos anos também, é união do mesmo jeito, então não importa. Importa é esse laboratório lindo que vai aprimorar e desenvolver a nossa alma, o nosso self, né? Que ela gosta, ela Exato, se, exato. se refere assim. E também a Jane, excelente esclarecimento. Você colocou bem também a dissolução no casamento, para que não se sintam também culpadas as pessoas que Sim, tomaram essa decisão. exato. Até você falou que o divórcio aconteceu na década de 70. Tem um programa Pinga Fogo, que acho que é de 71 ou 72, no qual um deputado que estava participando da elaboração da lei, se eu não me engano, ou estava Ele retrucando a questão, né? perguntou ao Chico, não foi? Salvo Perguntou engano, ao perguntou ao Chico. Chico. E ele Isso, saiu assim, né? Maravilhosamente é, bem, mas ele coloca para que sim que se tenha essa lei do divórcio, porque é um ato de humanidade. claro, Porque claro, só quem está num relacionamento doentio também sabe o que está passando. Então é claro, humano você deixar que essa união se dissolva. claro. É um ato de caridade, como você falou, né? Permitir que isso ocorra de forma livre, respeitosa, né? Sem estigmação, sem estigmatismos sociais nem pessoais, sem culpa, né? E tá Sem tudo culpa. bem, Então, né? e Se tá tudo fizer bem. assim, tá tudo bem, tá Exatamente, tudo tranquilo. exatamente. Então, Tati, muito, muito, muito obrigada. E
Gente, não é realmente historinha de, como disse a Lâmina, de princesa e de príncipe. É difícil, mas vale a pena. Tá mais pra Shrek e Fiona, como ela colocou Ela aqui. colocou exatamente a hora que eu ri, a hora que você tava, a hora que ela colocou, você tava desenvolvendo de forma tão bonita O a raciocínio, situação, né? que aí eu falei assim, eu não vou falar agora que mas a hora que você casa vira Shrek e Fiona, mas né? Fiona. Mas faz parte, né? Mas Tudo faz parte. até o Shrek no Erros e meio acertos fazem parte, é tudo, né? até o Shrek no meio do filme voltou a ser príncipe uma época e tudo bem, isso vai acontecer. Nós do Trilha, a gente fica imensamente grato pela sua colaboração mais uma vez, Tati. E foi de enorme engrandecimento em referência a esse assunto, que diversas vezes perguntam pra gente, né? Sim, Ai, mas aí sim. separa, Deus falou que não pode, Jesus falou que Deus É. que não É tá o dia a tudo, dia, né? É um né? assunto bom, porque é do dia a dia, é nossa dúvida de todo dia, né? Então a gente Verdade. fica imensamente grato de coração, tá Ah, bom? eu que agradeço, Tereza. Um beijo bem grande para você, um beijo grande para a Jane, para a equipe, né, do Trilha Espírita. Gosto de vocês, acompanho, reposto mensagem. Foi Gratidão. uma bênção esse enlace, né? Esse Esse, enlace foi uma coisa boa da pandemia conhecer esse vocês. Gosto do enlace, trabalho de vocês de verdade. nosso enlace pandêmico, né? Exatamente. Estamos unidos pelo afeto, tá? Estamos unidos. E que assim perdure, né? Que não E ocorra que a assim perdure. dissolução, Nós não vamos nos separar. divorciar. Então tá bom, Tati. Um Um beijo grande, beijão. querida. Fica Saúde, com viu? Deus. Para vocês também. Um Igualmente. beijo. Tchau, tchau. Beijo.